Chama o Flamengo malvadão! Galera, temos aqui esse corte do jogo aberto da Band para falar da vitória do Mengão. Flamengo 5, Sport rebaixado 0. Chora, Edu Dracena. Quero muito rir da cara do Edu Dracena, hein? Caiu da cadeira de líder, caiu! Galera, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Esse aqui é o vídeo mais esperado do dia. As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá, fala aí, Renata Fã. Chamaram mesmo, hein? Chamaram para liderança. O Flamengo rebaixou o Sport. De virada fez 5-1 com vários desfalques. E agora já pensa no clássico contra o Flu. E viu ainda de quebra o Palmeiras do Edu perder para o Santos. Tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor. Aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport. Aí era não digo questão de tempo, mas dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais. E a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Vamos começar pelo jogo. O Pablo deu aquele sustinho 14 do primeiro tempo, 1-0 para o Sport. E aí é o seguinte, olha que curioso, 4 faltas do Sport no primeiro tempo e cada 2 delas geraram um cartão vermelho. 2 amarelos, 1 vermelho, 2 amarelos, 1 vermelho. O Matheus Alexandre e o Ramon Menezes foram expulsos. E aí o Luiz Araújo empatou o jogo e no segundo tempo mais 4, 5-1. E fácil o Flamengo superou o Sport. Cicinho. Primeira divisão e o Flamengo é líder. O Flamengo é líder e assim, até o momento da expulsão, o Flamengo não estava se encontrando em campo. Lembrando, galera, que o Cicinho acertou o placar, 5-1. Foi o palpite dele. Teve dificuldade para furar o bloqueio do Sport, que foi muito bem armado, mas após a expulsão, e também acredito que seria questão de tempo, que o Sport não conseguiria manter aquele ritmo, aquele nível, até pelo cansaço. Então, quando você joga contra uma equipe forte como o Flamengo, que tem vários tipos de jogada, é difícil você se manter 100% durante os 90 minutos. Mas assim, o placar se tornou elástico por conta das 2 expulsões. Achei até que a segunda expulsão não foi justa, mas a justiça é o Flamengo, que é a melhor equipe dessa competição, está em primeiro lugar. E infelizmente o Sport, com essa massa de torcedor, uma equipe tradicional, não fez um campeonato brasileiro assim convincente, por isso merecidamente foi rebaixado, Renata. O Sport deixou a desejar o tempo inteiro, né? Não é agora que ele se complicou na competição, pelo contrário, já começou muito mal. Rona, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, cumpriu seu jogo atrasado, venceu, retomou a liderança, porque o Palmeiras não superou o Santos no Clássico Paulista. E a pergunta que eu faço, até o final para você, o Flamengo vai segurar esse primeiro lugar na Série A? Porque o mais difícil aconteceu, né? O Palmeiras perdeu 2 seguidas, né? Eu acho que também o que está jogando o Flamengo é para chegar na final, chegando e levando o título, porque nós falamos na sexta-feira aqui que o Sport iria enfrentar um time que era a sensação do campeonato, e, independente do que aconteceu, das expulsões ou não, a verdade é 5-1 saiu até barato. Ronaldo, mas teve a expulsão, aí teve o gol do Pablo, mas o Sport mostrou durante o campeonato que não conseguia sustentar um jogo inteiro, 90 minutos. E a verdade é que até o seu presidente abandonou o barco no meio do caminho, aí no meio da semana. Então, na sexta-feira, a gente cantou a bola aqui. Eu falei que ia ser 5-0, 4-0. O Cicinho acho que acertou o placar, falou que era 5-1. Então, a gente já sabia o que ia acontecer. Agora, quem facilitou a vida do Flamengo foi o Palmeiras. Tomar 2 tacas e aí agora, para segurar e para reverter, tem que chorar. Só chorando para tentar reverter. O Sport só ganha do Corinthians, pô, nem para ganhar do Flamengo. Então, o Sport ganha do Corinthians, que tá uma drava, manhaca. E aí pega o Flamengo, 5 saiu barato. Não tem nada a ver com a expulsão, nada. E o que me espantou nesse jogo foi o Sport sair na frente.
É que já tinha feito a mesma coisa contra o Galo. Fez 2-0, tomou 4-2 na outra rodada. E agora também conseguiu abrir o placar e não sustenta. Por isso é que vai para a Série B e vai ter que se reformular muito o time do Sport. Já o Flamengo estava bem desfalcado também. A gente viu o garoto Douglas fazendo gol. Juninho ressurgiu com gol, não é? Juninho e Edu, Xexé. então a gente viu um time que também fez o que deveria e contou com o tropeço do Palmeiras. Não, mas a gente falou aqui no programa de sexta-feira que o Flamengo iria ganhar do Sport, né? Porque a gente viu, né, o poderio que o Flamengo tem com os jogadores, né? O elenco que o Flamengo tem, e mostrou isso aí no jogo. E o Felipe Luiz sabe muito bem o que ele tem nas mãos, né? As peças que ele tem, ele sabe o momento de colocar, né? O Everton Cebolinha voltando a jogar novamente na equipe do Flamengo. Então a gente vê que o Flamengo hoje, não é só o de hoje, a gente vê que tem um comando, que é o Felipe Luiz. Agora, o Sport, Renato, era questão de tempo realmente, um time muito frágil, né, fisicamente também, taticamente, a gente vê que, por mais que conseguiu fazer o gol na frente do Flamengo, mas, como você sim falou, era questão de tempo, até pela postura e pelos jogadores que o Flamengo tem de qualidade. E o Felipe Luiz, além de falar sobre a vitória diante do Sport, ele também se manifestou sobre o julgamento e a absolvição do Bruno Henrique, e o jogador também falou sobre o assunto. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, o nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm acesso ao que está acontecendo e temos acesso a resultados de julgamento também. Edu, agora está definido, pelo menos na justiça desportiva, na justiça comum ainda não, mas ele voltou a jogar e continuava jogando, na verdade, tinha esse efeito suspensivo, fez um golaço, ajudou a construir uma vitória, e é um jogador que o Felipe Luiz em campo não abre mão. Não abre mão pela qualidade que ele tem, Renato. Independente do profissional, a gente não está falando do Bruno Henrique, a gente está falando do caso. Então, o caso realmente que a gente viu, as provas ali, é porque o STJD, de repente, achou que não deveria ser punido. Mas agora também tem a justiça comum. Vamos ver se ele vai ser punido ou não. Vamos aguardar. Agora, o que a gente viu realmente, auditores, torcedores, né, votando, então, para mim, se coloca um pontinho de interrogação. Será que foi realmente justo? Mas a gente é só a justiça de Deus que a gente tem que ver. Eu acho que o mais importante de tudo, independentemente disso aí, boa sorte para o Bruno Henrique, torço para que ele possa fazer o melhor, né, para o Flamengo, para o seu clube. Agora, o que a gente tem que ter é lisura, a gente tem que ter clareza. Só que nesse julgamento, para mim, não teve muita clareza. Só para arrematar, Cicinho, qual foi a sua opinião? Porque ele, em campo, mostrou a qualidade de sempre. O que o torcedor espera do Bruno Henrique. Ele é esse cara que é uma referência, né? A experiência, é um cara que chama a responsabilidade. Então é isso que a gente cobra, né? A gente cobra a postura, o exemplo dentro de campo e também que transmita isso fora de campo. Então não adianta também, Bruno, chegar aí na coletiva de imprensa e atacar, falar que foi injustamente atacado por jornalista. Nada disso. Tudo foi feito de acordo com as provas, de acordo com aquilo que... Tem jornalista que atacou muito Bruno Henrique, cara. Foi até desrespeitoso e maldoso, né? Falando com ódio. Eu vi muito isso.
foi apresentado. Beleza, foi absolvido, tranquilo, segue a vida e continue sendo exemplo dentro de campo e também retribuindo isso fora de campo, porque você é um formador de opinião e isso demonstra cada dia mais com o trabalho, então é isso que a gente espera do Bruno Henrique. E o Filipe Luiz, além de comemorar o resultado positivo no julgamento do BH, diante do Sport, comemorou o tropeço do Palmeiras. Vamos rir do Edu Draceni da porcada. Galera, vamos ver aqui então, né, o que eles vão falar da derrota do Varmeira. Vamos lá. Que fez um primeiro tempo muito abaixo, se recuperou na segunda etapa, mas no finalzinho o Roleiser definiu o clássico em 1-0 e trouxe um alívio absurdo, imenso para o time do Santos, pelo menos. Vamos rir da porcada. Vamos lá, cavalinho. Explicações, depois eu vou perguntar se foi pênalti ou não no Souza, no Maurício, mas eu quero começar por explicações para a derrota do Dracena. Direto e reto. Renato, eu poderia muito bem aqui ficar falando de desfalques, que o time está aí, mas a questão é, alguns jogadores jogaram abaixo, principalmente no primeiro tempo. O lado esquerdo do Palmeiras no primeiro tempo foi muito ruim no posicionamento, não atacou, não marcou. Então, deixou um espaço muito grande para o Santos explorar ali, principalmente com o Igor Vinícius, juntamente com o Barreal. Então, o Palmeiras teve muita dificuldade de marcar. E aí, no segundo tempo, quando tem a correção do Abel, o time acaba melhorando, né? No posicionamento, com a entrada dos jogadores também, isso acaba também melhorando e elevando o nível técnico também. Só que, em alguns momentos, o Palmeiras, na fase final ali de finalizar, né, teve muita dúvida de tocar a bola ou chutar. Então, de repente, teve uma bola ali do Flaco, se toca a bola, entendeu? Teve uma do Maurício também no primeiro tempo. Então, essa tomada de decisão ali, principalmente no último terço do campo, para mim, eu acho que o Palmeiras falhou bastante. Mas o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos jogou o jogo que tinha que jogar realmente, um clássico, né? Vencer uma equipe que até então era o líder e ainda mais saindo daquela zona de rebaixamento. Então, parabéns ao Santos, não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou do Palmeiras. O Palmeiras perde a liderança, o Santos sai da zona do rebaixamento, deixa a vitória por lá. Cicinho, interessante que na primeira etapa o Santos teve mais volume, foi para cima, apoio da torcida, mais de 14 mil torcedores à Vila, bem lotada, Neymar em campo. Na segunda etapa a gente viu sair o Felipe Anderson, entre o Luigi, da outra dinâmica, o Flaco Lopes preservado pela maratona da viagem, também entrou em campo, melhorou, mas o Palmeiras não foi aquele de sempre. Não, o Palmeiras, na verdade, jogou 30 minutos nessa partida, né? Os outros, o primeiro tempo assistiu o Santos jogar. Você está sendo legalzinho com o Palmeiras. Não, porque até o começo do segundo tempo, até os 30 minutos, o Palmeiras foi melhor. Algumas decisões tomadas precipitadas. Assim, se você falar que a melhor oportunidade do Palmeiras no pé do Flaco Lopes seria o passe, né, para o Maurício, cara, o atacante, no momento que ele vive, é complicado você falar que essa era a melhor opção. Então, assim, o Palmeiras teve a oportunidade, sim, de abrir o placar, como o Santos também teve no primeiro tempo. Mas vale ressaltar, Renato, o fator mais importante nesse jogo para o Santos foi o apoio do torcedor. Porque o Santos fez gol aos 45 minutos, aos 44. Se o torcedor tivesse... O jogador que entrou aos 41, Rolê. Exatamente. Né? E se o torcedor tivesse vaiado, talvez o nervosismo teria tomado conta e o Palmeiras continuaria no seu bom desempenho. O torcedor do Santos incentivou e isso fez com que os jogadores ali no final tirassem gás, na qual o Palmeiras já não tinha mais, por falta de entrosamento, por cansaço também, pressão da equipe adversária. Então, parabéns ao Santos, que se manteve ligado os 90 minutos e soube ali nos momentos que o Palmeiras, os 30 minutos, soube sofrer e defender bem. Então, o Santos conquistou uma grande vitória que dá moral para essa sequência da competição. Ronaldão, duas figuras chamaram muito atenção na partida dos goleiros. O Brazão pelo lado do Santos e principalmente o Carlos Miguel. Fez uma defesa com o pé ali, né, na Barreal, que fez a finalização. E a gente sabe que o Santos precisava do resultado, mas o Palmeiras também. Porque o Palmeiras entrou em campo sabendo que o Flamengo já tinha goleado o Sport. Que nem o empate daria a primeira colocação para o Palmeiras. Mas, na verdade, é que o Santos amassou. Do começo do jogo, para mim, foi crucial para ter o resultado. E o que fez a sua torcida. E muita gente esperando que o Santos, no final, jogasse alguma coisa no campo para ser punido. E o Santos não fez isso também. Esse é o lado bom. Fizeram a festa do lado de fora, amassaram dentro do campo.
Amassaram, Qual jogo Edu, você viu? amassaram. Qual Eu jogo vi você o viu? jogo. Você não viu, Amassaram. não? Agora, do outro lado Jogou teve bem, o quê? o Santos jogou bem, sim. Tudo bem, Agora, do outro lado amassado teve o não foi, Palmeiras, não. que era um time que, né, não era um time titular, mas o Santos não quis É isso aí, Ronaldo! Foi amassado o Varmeira, é isso aí, cara. Concordam, galera? Comente aqui. No primeiro tempo foi um amasso, né? saber. E se continuar assim, o Santos vai ficar bem mais longe aí dessa zona de rebaixamento. Quem vai pegar o Mirassol em casa com essa torcida. O senhor tinha falado que ele ia cair. Com essa torcida. O senhor falou que ele tinha caído. Eu falei que não ia cair. Eu falei na sexta-feira que ia vencer. Assim, não, agora seria oportunismo da minha parte falar hoje que eu falei aqui, o Santos vai vencer. Porque mas você falou até então que ia cair. Pegou um time reserva e amassou. É isso que tem que fazer. Parabéns à torcida do Santos também. Não sei se foi um amasso, mas foi um grande resultado contra um time que liderava o campeonato, desfalcado, ok. Mas o Santos, ele teve valentia, acreditou até o final e conseguiu o resultado que sirva de exemplo para outras equipes da competição. Pênalti ou não? O lance envolvendo Souza e Maurício. Começa com você, Rona. Não, para. Qual lance é isso aí? É. Que ele erra a bola, de perna esquerda. Ele erra a bola lá. Aí falou para encostar em mim, vão me jogar. Nada. Contato, futebol ainda é contato. Cicinho. Eu também não daria esse pênalti, Renata. Analisando, o Maurício ele errou a bola depois, né? Tem um contato ali, mas eu não vejo a causa dele ter perdido o gol, não. Edu. Pra mim, pênalti. Lógico, né? Foi pênalti, sim. Lógico, né? Será que ele achou o pênalti também no jogo do Palmeiras e São Paulo? Aquele lance escandaloso, será? Errou a bola porque houve o contato dele, entendeu? Olha de Pra novo. mim, pênalti Olha lá, sim, teria que olha ter lá, marcado. a bola passou, porque teve agora o que tem o contato. Passou a rasteira em cima, sim. Então, pra mim, Passou a pênalti. rasteira, Independente bola. de clube ou não, pra mim foi pênalti. O Você Maurício queria dá justificar aquela um valorizada, mas teve sim a falta pra mim. E aí eu daria esse pênalti também. Tá 2-2 aqui no debate, a gente vai seguir essa discussão, não é? Seguinte, galera, seguinte. O choro é livre. Como é bom ver a porcada chorando, né, cara? Reclamando de pênalti. Vocês não têm direito de reclamar de pênalti. Não é mesmo, urubuzinho, binho? Não é mesmo? Lindo, né, galera? Bacana, né? Tá aqui no nosso YouTube Shopping. Aqui, ó, temos também o nosso cavalinho do Mengão, que será campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Cara, é fofinho demais, né? É bacana demais. Você tem filho? Então, compre para o seu filho. Tá aqui o YouTube com parceria com o Mercado Livre, produtos licenciados do nosso Flamengo, tá bom? Parceria com o Mercado Livre e também Shopee. E tem mais, galera. Tem muita coisa, cara. Eu vou colocar aqui 60 produtos. Ó, temos caneca do Mengão, tá? Temos aqui, ó, copo térmico do Mengão, galera. Olha só, de alumínio, cara. Ele deixa a sua água geladinha, o seu chopp, o que você quiser. Tem também aquela canequinha mais simples, né? Com gel dentro, ó. Bem bacana, bem legal. Temos o Buzz. Olha só o Buzz, o busão do Mengão, galera. Topzera, né? Se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu vou colocar aqui a taça da Libertadores para vocês também, tá bom? Para vocês adquirirem. Tem muito produto bacana aqui no nosso YouTube Shopping, parceria do canal Marcos Fla React com a Shopee e também Mercado Livre. Você recebe muito rápido o seu produto, cara. Todo mundo conhece o Mercado Livre, né? Comprou, chegou. É isso aí, valeu? Tá feliz, tá contente? Então segue o líder! Os antes piram, né, cara? Quando o Flamengo tá liderando, os antes piram. Que maravilha, eu tô feliz demais. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, fui!